3x4 desta semana é com a psicoterapeuta Liana Zinck, diretora-geral do Instituto Brasileiro de Biossíntese. Professora, o corpo fala? Boa tarde, Ana. Boa tarde. É um prazer estar aqui. E acho que a sua pergunta é super pertinente porque o corpo fala. Ele indica quando está deprimido, ele indica quando ele está com angústia, quando está com ansiedade. Você já viu uma pessoa ansiosa? O que ela não para, o que ela respira mal, o que ela vai para frente e para trás o tempo inteiro. Então, ele realmente fala. E a gente consegue entender quais são as dicas que ele está dando de que alguma coisa não está bem com ele. E falta para as pessoas uma capacidade de entender um pouco melhor ou de tornar as falas do corpo mais discretas para não exalar tanta emoção, professora? Então, eu acho que falta, na verdade, não só o entendimento, mas uma integração. Está conectado com o corpo. As pessoas, nessa vida moderna maluca que a gente anda, elas não estão conectadas com o corpo, respiram mal, comem mal, não fazem exercícios e isso faz com que ela se desconecte. A cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro. E aí não tem nenhuma integração entre as duas partes. E acho que essa que é algo mais importante para se pensar. Professora, e qual é o resultado dessa desconexão do corpo com a mente das pessoas, como a senhora se referiu há pouco? Então, como os dois funcionam juntos, é uma unidade funcional, Ana, quer dizer, a gente pode ter doenças que sejam só no mental ou pode ter doenças que são corporais, mas as duas estão o tempo inteiro interligadas. Por exemplo, a gente pode ter pessoas que ficam muito deprimidas, voltando à depressão, porque é um tema do momento, né? Socorro, estou deprimida, as pessoas deveriam falar isso. E essa depressão tem a mesma situação no corpo. Eu estou deprimida na minha cabeça, no meu mental, triste, uma angústia no peito, uma tristeza. E a gente olha o corpo da pessoa, ela está triste, a cabeça está baixa. E, ao mesmo tempo, o corpo pode estar com uma colite nervosa, pode estar com problema no fígado, pode estar com problema no pulmão. Você vê, as coisas são muito interligadas. Não existe uma dissociação. Se o mental está doente, o corporal está doente. Se o corporal está doente, o mental está doente. É só a gente aprender a ler qual é o caminho que nós vamos seguir para prevenir essas doenças que estão aí no mundo agora, né? Professora, falha mais o espectador que não consegue ler o corpo da pessoa ou falha mais a pessoa que não consegue expor o seu problema para o espectador? Então, essa é uma boa pergunta, né? A pessoa não sabe, não entra em contato porque não tem tempo, porque a gente vive no momento da era da hipervelocidade, então eu nem sei o que meu corpo está sentindo, eu me anestesio para andar no mundo, né? As coisas estão muito rápidas. E o outro que está comigo também, que você está chamando de espectador, ele também não consegue ver muitas vezes que você está tão deprimida e só vai ver isso quando a coisa já está num estágio que não dá mais para ajudar, entendeu? Então, eu não mostro muitas vezes, ou quando mostro já está muito no estágio muito avançado. A gente está falando muito de depressão, mas tem outras coisas também que são tão ruins quanto a depressão. A ansiedade, a angústia, toda essa coisa que as pessoas reclamam, cansaço físico, que é algo que eu vejo muito nesse momento no meu consultório, que é um reclamo muito grande. Estou exausto, estou cansado. Foi o médico? Foi. O que está acontecendo? Nada. Mas é uma exaustão que eu não sei de onde vem. Essa exaustão das questões emocionais que a gente não consegue aguentar e a cabeça vai ficando desse tamanho. Professora, nessa análise macro, o que está vendo com as pessoas? A senhora que é uma profissional extremamente experiente, o que está vendo com as pessoas que elas chegaram à exaustão, que elas dedicam muito tempo ao trabalho, que elas ficam doentes, não percebem e nem aquela companhia percebe que ela está doente? Então, esse é o nosso mal do século, né? Não sei se você já ouviu falar no Bauman, mas ele fala que nós estamos vivendo num mundo líquido, onde tudo escorre pelas nossas mãos, as relações são líquidas, é passageiro, tudo é passageiro. E uma hipervelocidade que nós estávamos conversando agora do Robin Williams, e eu falei, puxa, como é que não viram que ele estava deprimido para chegar nessa situação, né? Foi como não tivesse enxergado. E hoje a gente já está falando de outras coisas.
Porque a hipervelocidade é tão grande que o Robbie Williams já ficou lá. Nós duas lembramos por acaso, porque é claro que a gente está vivendo a tragédia do Roberto Campos. Então é tanta informação que o organismo da gente, ele não consegue digerir. Nós estamos vivendo um processo onde a digestão não está existindo. Então tem uma miséria afetiva, uma miséria sexual, um adoecer das pessoas por esse atropelamento que a vida está dando para a gente nesse momento de hipervelocidade. E o que fazer? A senhora disse que a gente está sendo atropelado. Exatamente. O que fazer? Parar? Diminuir o ritmo do trabalho? Viajar? O que se pode fazer, professora? Viajar seria ótimo. Eu, como dou aula no mundo inteiro, então viajar para mim é uma coisa boa. Mas olha, a biossíntese, o que mais ela propõe, e que eu acho que está muito moderno nessa história psicossomática das doenças que se estabelecem, não é parar, é aprender a meditar. Uma das grandes questões, e que a gente já sabe que a meditação transforma o cérebro, então uma das grandes questões que a biossíntese propõe é meditar. Como é que se faz uma meditação, né, no cotidiano, por exemplo? É respirar mais profundo. Nós duas aqui, ao mesmo tempo que estamos falando, podíamos estar meditando. Significa, eu estou mais conectada comigo. Eu estou mais vendo como é que eu respiro. Que seja 2 segundos de manhã, que uma pessoa pare para meditar, para respirar profundamente, para entrar em contato consigo, com a sua postura, isso já vai modificar muito a qualidade de vida. A gente hoje em dia não fala mais em qualidade de vida, a gente fala em conceito de saúde. Que acho que antigamente, há um tempo atrás, eu falava muito em qualidade de vida. E hoje, moderno, já é do século passado, pense bem, a gente fala nos conceitos de saúde, que também acabam sendo exagerados, que também acabam te estressando, no sentido de que agora você tem que ser a pessoa mais saudável do mundo, né? Professora, a senhora falou no início dessa entrevista que o ser humano, as pessoas não sabem mais respirar, as pessoas não estão sabendo se alimentar. Qual é o grande foco ou em que as pessoas devem se centrar? Qual é o mais importante? É a alimentação, é a respiração, é a postura? Uau, Ana, é tudo junto. E essa é a questão da biossíntese, porque ele fala assim, olha, biossíntese é uma integração da vida. Então, na verdade, passa por tudo isso que você está colocando, uma boa alimentação, uma respiração. Agora, veja bem, eu sou de São Paulo, né? Aqui em Natal eu respiro fantasticamente. Em São Paulo eu vou ter que aprender a respirar apesar da poluição que tem lá, entendeu? Porque as pessoas falam, mas aqui é tão poluído, eu não respiro. É isso, é na diversidade você achar a saúde, é na diversidade você achar a prevenção. Então, tem que respirar mais profundamente. E não é uma respiração assim, respirei. É uma respiração que você sinta, que você digere também a respiração, que vai até a tua barriga 3 vezes, porque eu sei, de acordo com meus clientes, eu falo assim, agora você tem que respirar, comer bem, correr, andar para a academia e não se estressar. Impossível. Fica mais exigência e cria mais estresse. Então, olha, respira 1 segundo. Medita 1 segundo, pequenas coisas no seu cotidiano que podem te ajudar a ter uma qualidade, uma saúde melhor. Professora, a senhora falou sobre depressão. Lembrou o caso do ator americano Robin Williams. Como explicar uma depressão por trás de uma grande alegria que ele estampava? Uau! Agora foi profunda essa questão, não é? Então, as pessoas que estão deprimidas, quando elas não sabem da depressão delas, elas mesmo colocam uma máscara do medo que se tem de entrar em contato com a depressão. Depressão é algo que dói, que realmente dá uma dor na alma, não é uma dor só no corpo, é uma dor na alma. E aí as pessoas escondem isso muitas vezes com uma máscara de não, está tudo bem comigo. Mas você não vai ao psiquiatra ou ao médico ou ao psicólogo, não, está tudo ótimo comigo. De medo de entrar em contato com essa dor da alma, porque é uma dor na alma. E aí a gente muitas vezes não percebe que por trás daquela falsa alegria, ou por trás de um comando de eu preciso continuar vivendo, eu preciso estar na vida, a alma está sofrendo, está doída, está calada,
está apequenada, entendeu? Então, esta que é a questão que a gente não enxerga muitas vezes, porque o próprio deprimido esconde de medo de entrar em contato com essa dor profunda. É uma dor profunda. É um medo ou é um preconceito que o próprio deprimido tem da depressão, professora? Então, as duas coisas. Eu acho que antigamente se falava mais em preconceitos, né? Hoje, na psicologia, já não tem tanto preconceito. Muitas pessoas fazem terapia hoje em dia, muitos procuram essa ajuda, mas existe ainda preconceito. Então, são as duas coisas, o preconceito e o medo de encontrar o que eu tenho dentro de mim. As pessoas acham que o que a gente tem dentro da gente é feio. E aí é preferível viver da máscara, viver no falso, que muitas vezes a vida exige da gente, né? Professora, a saúde do corpo é reflexo da saúde da mente? As duas coisas vêm sempre juntas, Ana. Não há uma separação. É como a gente fala, é uma unidade que funciona junto. A minha doença pode estar numa alucinação, numa dor de cabeça imensa, que é uma linguagem da minha depressão. Os dois falam juntos, certo? Por exemplo, uma coisa que está tão moderna, que eu não sei de onde vem, enfim, que se chama fibromialgia. Todas as dores do corpo, quantas pessoas se queixam de dor na coluna, de dor no corpo. Você pega qualquer revista hoje em dia, fala sobre a dor, né? Ai, dor na coluna, dor no joelho, dor no pé, dor não sei o quê. E muitas vezes toda essa história da fibromialgia, das dores que aparecem, são dores emocionais. São questões da emoção projetada no corpo. Se a senhora tivesse que dar um conselho agora para quem está nos assistindo, como cuidar de você mesmo? Qual é o principal foco, professora? Então, eu diria, pegue alguns minutinhos do dia para se aquietar no silêncio, para respirar mais profundo e para cuidar de si um pouquinho que seja. Não precisa muito, basta 10 minutinhos. Faça meditação, porque a gente já sabe comprovadamente, cientificamente, que a meditação ajuda, inclusive, a reverter doenças graves. Professora, onde é que entra a fé nesse seu contexto e nesse seu estudo? Uau! De ir na igreja, de tudo. A fé de ter uma crença, professora. Olha, se isto ajuda as pessoas, eu acho que tem igrejas que proliferam em cada esquina, né? E o que eu vejo nessas igrejas são questões de comunidade muito importante. É como se a comunidade se ajuda de tal forma que isso se é o que me agrada, se é o que me satisfaz, se é o que me acalma, acho fantástico. Uma última pergunta. Qual é o grande sentimento do ser humano? De alegria, de prazer, deveria ser, né? Da busca do prazer, da busca da alegria, da busca de viver um pouco mais em contato consigo mesmo. Eis o 3x4 com a psicoterapeuta Liana Zinck.